Mais uma vez, muito bom dia a todos. Hoje são dia 3, dia 3 de fevereiro, né? Quarta-feira, às 5 horas e 3 minutos, para ser mais preciso. E vamos começar nosso eixo 6, nosso penúltimo eixo da jornada. Ou seja, já estamos chegando no fim. Nossa última live das 5 da manhã acontece daqui a 2 dias, né? Na sexta-feira. E hoje nosso eixo tem como título Relacionamentos Humanos, Amor e Serviço. Muito bem, esse título, embora ele esteja fragmentando em 3 aspectos, algo que parece distinto de alguma medida, em última análise, tudo se resume a uma coisa só aí. Relacionamentos humanos, amor e serviço. Tudo se resume ao fim último dos relacionamentos e do serviço, que é o amor. Então, é uma fragmentação didática de algo que se compreende apenas falando sobre amor. Muito bem, os relacionamentos humanos, eles se caracterizam a partir de um atributo que é substancial na vida humana, que é a própria configuração humana, a necessidade de sobreviver, a necessidade de viver, melhor dizendo, e de sobreviver também em sociedade. O homem, como diz Aristóteles, ele é zoon político, é um ser de vida política, um animal político, um ser de vida social. Ele precisa necessariamente de outras pessoas para tornar mais si mesmo. Isso é o quê? Para se transformar mais no que ele é. Você veja que até mesmo no autoconhecimento, o autoconhecimento ele se estabelece a princípio à medida em que eu conheço o outro, quando eu observo o outro falando, quando eu observo o outro agindo, quando eu observo o outro se relacionando, quando eu observo o outro exercendo, praticando alguma virtude, fazendo mal, não importa. Eu me dissocio naquele momento daquele outro, no mesmo momento em que, obviamente, me identifico empaticamente com ele, e eu percebo ali quais são as características que eu tenho que se assemelham e aquelas que diferem. Então, naquele mesmo instante, eu estou percebendo, ele fala assim, ele não fala assim, eu faço isso, ele não faz isso. Eu sou assim, ele não é assim, ou seja, à medida que nós conhecemos outras pessoas, nós conhecemos mais a nós mesmos. Ok? Isso a princípio, obviamente. Um processo de autoconhecimento. Observa-se que, segundo o próprio Aristóteles e também a Hannah Arendt, as sociedades primitivas elas se formaram a partir de um princípio chamado idiom. Idiom é o princípio que rege aquilo que é peculiar, que é individual, próprio de pequenos grupos, ou pequenas aldeias, minúsculas tribos, né, que iam se formando a partir da convergência de interesses. É isso? Esses pequenos grupos, eles se formavam a partir do princípio mesmo das relações, como se dizem, tomistas, né, assim, orientadas pelo princípio tomista, como a gente vai ver já a seguir. E esses pequenos grupos foram estabelecendo cada vez mais relações abrangentes, né, com grupos próximos de si, e passaram então a serem fundados em outro princípio, que é o princípio de koinon, ou koinon, que é aquilo que é comum a todos. E koinon é o princípio que funda a sociedade. Agora vejo que idiom só retorna à sociedade, de algum modo, sociedade já orientada pelo que é comum, nos pequenos grupos formados por convergência, segundo, como eu ia dizendo, o próprio São Tomás de Aquino, na sua sentença máxima que define a amizade como idem vel et idem novo. Isto é, assim, uma tradução bem livre, que a amizade se define como aqueles que apreciam as mesmas coisas
e repelem as mesmas coisas. O fato é que precisamos dos outros. Isso aí não tem como negar. E é nesse aspecto que entram os relacionamentos. Os relacionamentos eles vão se estabelecendo em diversos contextos. E o primeiro deles é o familiar, e que nos serve, como diz o mestre Paramahansa Yogananda, como um tubo de ensaio à vida em sociedade. Nas experiências com os nossos pais, irmãos, tios e tias, avós e avós, temos a oportunidade de exercitar o amor e aprender muitíssimas lições que nos serão importantes para a vida. A compreensão e o perdão, por exemplo, são demandadas em sociedade e só são possíveis de se estabelecerem ou de serem exercidos se, antes de tudo, o foram em casa. Muitas desavenças psicológicas e relacionais têm sua raiz nas relações domiciliares. A tendência indulgente ou indulgente, negligente ou, pelo contrário, autoritária dos pais, por exemplo, ela pode servir como um terrível veneno à alma das crianças. E toda uma vida, a vida de uma criança que se torna adulto, pode transcorrer como um simples intuito, como um simples ato de reconquistar um bem-estar e um amor, uma segurança perdidos lá atrás, na infância. Então, o amor que une e vivifica uma família, ele é o reflexo da própria bênção de Deus na vida dos homens. É de suma importância esse primeiro amor, a experiência desse primeiro amor na infância e principalmente na família, que é a célula máter da sociedade. O amor pode ser entendido de várias formas. No ser humano, Paramahansa Yogananda ensina que o amor é como um impulso natural que se expressa na consciência de quase todas as pessoas e que está condicionado à autodeterminação. Falamos sobre isso, né? A autodeterminação, que é o quê? O fruto de uma decisão. Quando sai de mim e parte a algo, seja um objeto animado, inanimado, um objeto ou uma pessoa, objeto inanimado ou um animal, objeto animado, portanto, uma pessoa, o amor, ele se manifesta como um ato e necessariamente como um ato de serviço, fruto de uma decisão que eu tomei. Distinguindo-se das emoções comuns, corriqueiras, o amor ele é entendido por Olavo de Carvalho não como um mero sentimento, mas como uma decisão. Ora, argumento filósofo, pode-se sentir 1001 sentimentos, 1001 emoções, no mesmo instante em que se sente amor por uma pessoa. E aí, isso parece denotar, parece caracterizar a oposição na natureza desses fenômenos. Assim, eu posso perfeitamente estar sentindo, ter amor por uma pessoa e no mesmo ato me sentir triste, enciumado, decepcionado, feliz, extasiado, enfim. De modo que as emoções não antagonizam com o amor, mas coexistem dentro dele. Então, retomando o raciocínio. Como explica Miriam Joseph no Trivium? Como o ser humano ele é racional, né? Nós somos seres inteligíveis, seres de inteligência, nós pensamos sobre as coisas que percebemos. E como somos também seres sociais, nós precisamos informar aquilo que pensamos aos outros. Ora, se eu preciso informar aquilo que eu penso aos outros, aquilo que está dentro de mim, que eu percebi, refleti, pensei, eu preciso de um meio para isso.
E esse meio é o quê? A linguagem. Não é assim? De fato, sempre que saímos de nós e caminhamos em direção ao outro, invariavelmente necessitamos do meio para tornar as coisas compreensíveis, e este meio é a linguagem. Então, desse modo, como um ato, como uma ação, fruto de uma decisão, o amor se traduz em certa linguagem, em certa tendência no modo habitual de agir. Agora, especialmente nos relacionamentos íntimos, os mais íntimos, você vê certa tendência pela qual o amante ama o ser amado, o serve, o contempla. A essas tendências o Gary Chapman chamou de linguagens do amor. Ora, deve-se salientar aqui que aquilo que expresso como linguagem tem o intuito de ser recebido pelo outro, sobretudo de ser compreendido pelo outro. As linguagens do amor são, então, desse modo, formas de emitir e formas de perceber a linguagem de serviço, porque o amor se transformou em ato, correto? É um ato, a decisão se transformou em um ato. Então, a linguagem de serviço expressa por alguém. E as linguagens do amor, elas são as seguintes. Primeiro, a gente pode analisar aqui as palavras de afirmação. Palavras de afirmação. É o quê? Uma tendência em expressar o amor com sentenças elogiosas. Nossa, sua comida está uma delícia, você está belíssima, seu cabelo está lindo, né? Como você está bonito hoje. Palavras de afirmação. Tempo de qualidade se refere à expressão do serviço amoroso pela disposição do tempo, por exemplo, tempo para passar ali conversando, não necessariamente muito tempo, pode ser pouco tempo. Você está nutrindo uma atenção continuada que transcorre ao longo do tempo para caminhar, para conversar, para estar em silêncio juntos. Né? Para passear, enfim. Você tem os presentes, que também é a linguagem do amor, né? Que é a expressão do serviço amoroso por meio da oferta de objetos que não estão circunscritos a um valor financeiro, mas a um valor simbólico. Né? Presentear com brinco, com joia, com uma florzinha encontrada no caminho de casa. Gesto de serviço, que é o quê? Servir amorosamente por meio do auxílio direto a uma necessidade observada, lavar pratos, limpar a casa. E por último, aqui não necessariamente observando as linguagens numa ordem hierárquica ou coisa assim, mas apenas numa ordem de disposição, tem um toque físico, como o próprio nome já diz, é a linguagem que se expressa de uma maneira mais carnal, física, vamos dizer assim. Né? O carnal no sentido pejorativo. Mas é a demonstração do amor por meio do toque físico, positivo. Com abraços, apertos de mão, beijos, relações sexuais, etc. Pois bem, pode servir sem amor uma pessoa. A gente pode servir uma pessoa sem amor. Nenhum. Mas você nunca pode amar sem servir. Amar é servir. O serviço, ele rapidamente se converte em uma ação esvaziada de sentido toda vez que, perdido ali num limbo, perdido na obscuridade, o homem não conecta-se com amor. Mas todo ato, ele pode se tornar um ato de amor. Quando se conecta com sentido amoroso. Metafisicamente, conforme argumenta Paramahansa Yogananda,
É o amor que estabelece a unidade. O amor é que cria a liga entre as coisas que se distinguem no mundo. Olha, no mundo em que tudo é tão conflituoso, tão caótico, em que há tantas forças opositivas brigando incessantemente dentro do próprio corpo, por exemplo, vírus contra o sistema imunológico, fora do próprio corpo, às vezes em casa, e você vai ampliando, né, na vizinhança, no bairro, na cidade, no estado, no país, no mundo. Quando há tanta oposição, não haveria algo maior do que o amor para dar unidade. E como linguagem, ele torna as coisas comuns. Lembra que a linguagem visa comunicar, tornar comum algo. Como a linguagem, o amor tem esse poder de tornar comum as coisas diferentes também. Então, ademais, o amor ele rapidamente se converte num ato contemplativo quando se despoja de reservas e mais. Ele atravessa a figura amada, conhecida ou não, e vê nela, estou dizendo, as suas potências, as suas possibilidades. Isso faz com que o amante ele ame de modo ideal as circunstâncias atuais correntes, que lhes são próprias ou o são do ser amado. E assim explica perfeitamente, belamente, o amor platônico, Mário Ferreira dos Santos. Muito bem. Então, com base nessas considerações, o desafio proposto para esse dia, né, para esses 2 dias próximos, são os seguintes. O primeiro deles é: pense no bem supremo de alguém que você detesta. Pensou? Agora você vai se esforçar por se ater a esse bem, servindo com esperança essa imagem mental. Você vai pensar em alguém que você não gosta, que você detesta, talvez. Aquela pessoa que você menos se dá bem, vamos dizer assim. O vizinho chato. Pensa no bem supremo dessa pessoa. E aí você vai nutrindo esse bem supremo. Nutrindo com esperança. Reforçando essa imagem na sua cabeça. É isso que eu quero dizer com nutrindo. Ok? Segundo lugar, vocês vão fazer o seguinte. Pensem profundamente, reze e chorem pela perda de alguém que você ama. Quer você tenha perdido já esse alguém, quer não. Mas pense, reze, ore, chore por essa pessoa. Tente encontrar ali o caminho para servir essa pessoa, se você já perdeu, com atos de amor, servir a história dela, a memória dela, a herança que ela deixou para você, servir a alma dela com preces, enfim. Terceiro, sirva com algum dos seus talentos alguém que você desconhece. E por último, vocês vão identificar e descrever, depois de tudo isso, qual é a principal linguagem do amor utilizada por vocês. Ok? Então são esses os 4 desafios da jornada de hoje. E já encerramos por aqui a nossa exposição, deixando as perguntas para amanhã, na nossa live terapêutica, às 22h. Um abraço para vocês, um ótimo dia, tudo de bom.